Fala pessoal, Michel Jasper aqui para a gravação de mais um podcast. E hoje eu tô aqui com meu amigo, um velho conhecido, a gente se conversa há muito tempo pelas redes sociais, que é o Antônio Borowski. É Borowski, né? Isso, Borovski. Borowski, eu tenho muita dificuldade com sobrenome, mas todo mundo fala meu sobrenome errado também, tá? Porque meu sobrenome é Jasper. Não Jasper, mas todo mundo fala Jasper. Eu digo, não, pode falar Jasper mesmo. É Web Jasper, mas seria Web Jasper, né? E o Antônio, ele é presidente, fundador aqui da Born Design, que trabalha há 35 anos no mercado, já atendeu mais de 500 empresas, então tu trabalha com projeto de design de produto, podemos dizer assim, né? Então, é isso que a sua empresa faz hoje. Então, quando você vê aquela embalagem na gôndola lá, linda, bonita, apresentável, muitas embalagens estão aí construídas pelo time do Antônio, pela empresa do Antônio. Só que tem muito mais do que a estética, né, Antônio? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como a embalagem ela conversa com o PDV, a importância do processo de design da embalagem, do produto e toda a jornada que isso, na verdade, como você estava me explicando ali nos bastidores, acaba sendo aí um grande projeto, né? Mas, Antônio, antes da gente começar aí, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua empresa, o que que você faz, se apresenta aí para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro quero te agradecer a oportunidade de a gente poder bater esse papo, né, e até esclarecer um pouco sobre a história da nossa empresa e o que é a história do próprio mercado que a gente tem acompanhado. Nós estamos há 35 anos nessa área e a gente evoluiu muito, né, até mesmo como o próprio mercado evoluiu, em termos de metodologia de trabalho, né, em termos de processos e procedimentos. Nós somos oriundos de uma geração que o próprio mercado ele era mais restrito em termos de tecnologias. Então, quando a gente desenvolveu a empresa, né, quando a gente inaugurou ela, Agora 35 anos atrás. 35 anos atrás, eu até venho um pouquinho de uma bagagem um pouco anterior a isso aí. O desenvolvimento de programação, de projetos nessa área, naquela época, né, é bom fazer um resgate, acontecia por movimentos muito restritos, né? Ou era uma troca de tecnologia, ou adequação de alguma coisa a nível de produto. Só que o mercado evoluiu muito, né? A partir. Basicamente, então quer dizer assim, quando eu fazia uma embalagem ali, eu estava levando muito em conta o tipo da embalagem, se era lata, se era plástico, e a Exato, partir exato. daí eu É, modelava o meu então, formato. o movimento ele acontecia assim com períodos de 5 anos. Nossa. Hoje nós estamos pensando assim, hoje nós estamos numa velocidade que 1 ano já é muito. Tá? Porque muda muita coisa, pode mudar a legislação, pode mudar a tecnologia, pode mudar a evolução de produtos, a entrada de novos produtos. Então, existe N fatores, né, que fazem com que as indústrias, principalmente da área do alimento, farmacêutica, ou cosmético, tenham uma velocidade mais competitiva. Tá? Até porque o mercado também cresceu muito, né, em termos das tecnologias para fabricação de produtos. Tá? Então, tu pode ver assim, o tipo, vamos pegar pelos anos 90, né? A entrada da garrafa PET no mercado e das tecnologias de envase para refrigerantes ou sucos com relação ao PET, né? Garrafa PET. Então, isso gerou uma nova cadeia produtiva e novos fabricantes. Então, tu tem uma febre, por exemplo, nos anos 90, de novas empresas de refrigerante, né? Surgiu bastante gente. Então, ou, por exemplo, até mesmo no setor de arroz, né? O setor de arroz era um setor que tinha como padrão o arroz tipo 1, né? O tipo 2, e depois subprodutos. Hoje tu já tem variação, tu tem o integral, tu tem o cateto, tu tem arroz arbóreo, tu tem, quer dizer, são evoluções que aconteceram e que faz com que mostre essa dinâmica de mercado. Então, tu tem algumas, eu sempre faço isso em linhas, né? A linha evolutiva do Invase, a linha evolutiva das indústrias, né? Que é importante a nível de desenvolvimento, e a linha também do que é o consumidor. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque o consumidor se modificou, né? Daquele movimento que tu tinha assim de mais estabilidade com relação à convivência com as marcas, hoje já se tornou uma convivência muito mais rápida, por entrada, por experimentação, né? Tu tem variações digamos assim, de visões sobre o produto e outra, a última linha, né, que é a linha mais importante no aqui e agora, que são as questões das redes sociais, né? O favorecimento, né, da comunicação mais rápida, mais objetiva e mais, digamos assim, com mais significância, né?
hoje em termos de tempo, de timing mesmo, né, de convivência com o consumidor. Então, tu tem várias linhas, né? Então, e a gente teve o prazer de conviver com toda essa evolução e se adaptar a cada um desses momentos, trazendo sempre uma metodologia, né? Eu sempre coloco que o design hoje ele não é mais uma atividade dissociativa, né, ou unilateral, digamos assim, eu só faço isso. Não, tu tem que entender todo o complexo de envolvimento que tem isso aí, né? Então, assim, hoje nós temos dentro da nossa estrutura ramificações com outros profissionais, tá? Desde uma engenharia de alimentos, o desenvolvimento de marcas, embalagens, materiais de PDV, redes sociais, logísticas, e aí vai mais outras. E a tua própria atividade em si, que é uma ferramenta exato, que isso é uma tecnologia que nos encanta bastante, né? Porque nos favorece, por exemplo, a adequação do nosso produto e a assimilação dessa tecnologia que vocês usam para desenvolver os nossos produtos. Então, assim, não existe mais uma coisa estanque. Hoje é todo um e a gente até não chama mais de design só. Não, são os projetos. Nós somos projetos gráficos, né? E esse projeto ele tem que ter toda uma cadeia de conhecimento e de envolvimento com essas áreas. Assim, não é só simplesmente ter um cara lá no core lá fazendo a embalagem que vai se encaixar perfeitamente, existe todo um processo por trás, né? Isso que é um importante. Inclusive uma legislação aí que toda por trás, né? Eu te diria assim, ó, não querendo dourar muito a pílula, né? Algum tempo atrás se usou, tem que ter uma visão holística. Não, isso é planejamento, não é visão, é um planejamento, entende? Tu tem que entender, por exemplo, alguns anos atrás eu fiquei trabalhando, por exemplo, numa grande indústria de elevadores. Me contratar a nossa empresa para fazer caixas de transporte. O que a gente... mas caixa de transporte, ok. É toda uma tecnologia diferenciada, porque havia violação das embalagens que existiam, tombamento das embalagens, racionalização dos custos da embalagem. Embalagem industrial. Fizemos todo um projeto que propulsou uma apresentação na Alemanha desse projeto e foi aprovado para todas as filiais no mundo. Então, assim, é um trabalho que é realmente planejamento. É a qualificação, para fazer transporte, tudo é Tudo, levado em conta na tudo embalagem, é né? levado desde o tipo de material que é envasado, o cuidado que tem que ter dentro dele. Mas tu vai mandar para fora, a embalagem tem que ser diferenciada, que às vezes o produto é por causa da logística, né? Mas o envolvimento que tem uma embalagem industrial é um negócio muito grande. Só para te dar uma ideia, tem o tipo de homologação que é para exportação do tipo de material que tem que ser usado dentro das especificações técnicas, né? Como de não contaminação por pragas, tipo de material seria de reflorestamento, a embalagem. Se eu quero ter uma pegada mais ambiental, eu tenho algumas regras que eu tenho que seguir, né? Não, Não é só simplesmente meter o selo lá, eu sou ecologicamente correto. tu tem que ter tudo, tu tem que ter toda uma homologação, né? E ela é regida dentro de normativas técnicas por órgãos fiscalizadores. Se isso está fora, a mercadoria já não entra dentro daquele país, né? Isso é um projeto só em embalagens industriais. Quando a gente trabalha, por exemplo, para alguns segmentos do setor alimentício, principalmente como frutas, que é um setor que a gente desenvolve muita caixa, tu tem que também ter as legislações vigentes de cada um do país, né, para receber esse tipo de material. Então, assim, eu fiz um projeto há pouco para um importador na Alemanha que manda todo esse material para a Rússia. Então, eu estou trabalhando sobre duas legislações. Estou trabalhando sobre uma legislação local, de origem, de saída, estou trabalhando com uma legislação internacional e toda uma adequação, né? Toda uma adequação de tipo de material, do tipo de apelo emocional que eu vou usar, né, visual, e também sobre normativas regionais. Tá? Então, assim, esse material foi feito para o Carrefour na Europa, tá? Para atender o mercado russo. Só que o mercado russo tem outro conceito de legislação. Então, tem que também estar sob as normativas da Rússia. Então, tudo isso tu tem que estar de uma forma muito bem planejada, porque tu imagina, é um comprometimento
Se alguma coisa dá errada nesse planejamento e na execução desse planejamento, tu tem toda uma cadeia produtiva parada. E isso é de uma responsabilidade social muito forte, muito forte. Então, não pode haver deslize, tem que haver comprometimento de todas as pessoas envolvidas no projeto, que vai desde a legislação, então, engenharia de alimentos, marketing, logística, materiais, eh, o envolvimento do próprio planejador e criador. Quer dizer, então, assim, é tudo muito bem organizado para não haver esse tipo de processo, né, que é um processo desgastante, não só financeiro, mas como emocional, porque cria expectativas lá fora de dar esse produto e tu não tem. Isso é uma coisa importantíssima, assim, a visão de que o design, digamos assim, hoje, ele é simplesmente o estético, não. Não existe mais essa brecha no mercado. Isso é mais essa visão. Essa visão é muito dos anos 90, uma visão assim muito mais conceito gráfico. Não, cara. É importante o conceito gráfico? É. Mas é um outro processo e outro procedimento hoje para se atuar, né? E de muita responsabilidade social. Perfeito, perfeito. E hoje, quando você chegou aqui, até um ponto, você chegou com um Fuca 73, é isso? Um Fusca Isso. 73. Esse é um 103. E uma coisa que eu venho percebendo assim nos últimos anos, né? Quando você vê um Fuca, um carro antigo na rua, ele sempre chama a atenção. É um fato. Eu tenho uma revenda próxima que é o escritório que a gente passa, às vezes tem uns carros antigos ali, eu passo de carro e fico olhando. E eu passei muito tempo com carro alugado. E a sensação que a gente tem nos carros de hoje é que eles são todos iguais, né? Como eu alugava carro, eu tava sempre trocando de carro, então eu sempre pegava uma SUV, daí eu pegava outra, elas eram meio parecidas, mais ou menos a mesma coisa, mudava uma e outra coisa, aquele design. Eu gosto de preto, então era sempre preto, era sempre tudo igual. E quando a gente fala de um Fuca, né, ele é um clássico, assim. Essa tua Sim. paixão pelo carro antigo tá muito atrelado ao design também? Sim, sim. E aí eu acho que é uma coisa interessante colocar, porque assim, ah, carro antigo, ele traz uma história, traz uma bagagem, traz a convivência e traz uma coisa chamada, com- eh, posso dizer, emoção. Emoções que foram guardadas, né? E o design, ele é muito de resgatar as emoções, né? Então, assim, ó, quando eu saio com o Fuca, é certo que alguém vai, isso me lembra fulano, e me lembra meu avô, me lembra meu pai, eu posso tirar uma foto, eu posso mostrar para o meu filho, eu posso botar meu filho aí no baú para tirar uma foto, porque eu tenho uma foto que eu estava no baú desse carro. Então, assim, essa emoção o design tenta resgatar. Em cada detalhe que a gente cria, a gente tenta resgatar que a pessoa tem que sentir em cima do produto. Então, por exemplo, nós fizemos agora uma embalagem que vai ser lançada, tá? De uma linha de pães de uma família tradicional polonesa no Espírito Santo. As pessoas conhecem ele pelo nome, né? Assim como o meu, é um nome estranho, né? Porque sempre termina com a denominação SKI no final, WSKI ou KY. É, então, sempre tem aquela coisa, são os polacos, são os alemães, são isso. Quando tu já começas a te referenciar a essa situação de origem, tu tem que buscar a emoção que tem em cima disso aí. Qual é o ponto de confiabilidade, né? Qual é o ponto que vai trazer uma raiz de memória afetiva, vivida ou não vivida. Isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, assim, se tu pegar, vou fazer uma massa que é para bolinho de chuva. Pô, qual é a ideia? Qual é o imaginário que a gente tem de consumir um bolinho de chuva? É uma janela aberta para uma, para um local mais rural, um fogão a lenha, uma avó. Todo esse imaginário, uma geração mais nova, talvez nunca tenha vivido isso. Mas ele tem, por uma questão de referências, né, de bagagens, de avós, que no imaginário, quando contam essa situação, ele consegue se transportar. Então, algumas coisas a gente tem que buscar. Isso é um movimento que está muito forte, que é buscar as origens, né? Mas isso não é uma coisa de hoje. Eu vou te dizer o seguinte, foi uma coisa que foi pela velocidade do design se transformar em cada vez mais fashion, né? Buscar referências novas, esqueceu desse buscar o que é o ponto principal. Eu preciso trazer aquele quadro que está na memória
vivida ou não vivida, essa emoção. Tem que resgatar ele através de cor, grafismo, formas físicas. É essa emoção. Essa emoção é que faz que ele perca 4, sei lá, 1,5 segundos no ponto de venda e o resto da vida dele para sentir isso aí, esse prazer, esse envolvimento, né? Por exemplo, fizemos um café há um tempo atrás que um café de Cerrado, que é numa região que tem um ponto um mirante, né? Que o nosso cliente disse, cara, eu preciso criar um envolvimento com o principal ponto da cidade, que é o mirante. As pessoas vêm tomar café da tarde. Elas não vêm tomar cerveja no final de tarde para ver pôr do sol. Elas vêm tomar café e ver pôr do sol. Essa é a emoção que eu quero levar para o meu café. Então, buscar esses elementos, e aí a embalagem hoje, com novas tecnologias, elas permite transmitir isso aí. Tá? Nós estamos falando hoje de embalagens que permitem uma realidade de impressão maravilhosas. Né? Nós tínhamos só dentro do processo de offset, que é a impressão no papel. Hoje, dentro do plástico, nós conseguimos botar uma imagem muito legal, né? E levar essa imagem para ser o referencial, né? Aquilo que ele pode se situar dentro da emoção de degustar o produto, né? De conviver com o produto. E essa evolução tecnológica, né? Como você disse, antigamente as coisas eram mais pelo modelo, trocou a embalagem, a gente mudava, então hoje a grafia tá diferente, as cores, mais absorção, mas... Tu acha que a IA também vai ter algum ponto muito importante nisso? Bah, bem lembrado. Isso aí foi uma coisa bem importante. A IA, nós estamos dentro de um processo que ela consegue codificar algumas imagens, mas ela não dá um padrão, eu acho que assim, de conseguir traduzir realmente Aquela coisa, né? aquela Lê coisa. o texto de IA, quando tu lê às vezes o pessoal no LinkedIn tá usando muito IA, aí tu lê aquele texto, tu sabe que aquilo ali é a imagem também, tu já sabe, ainda não, né, em termos de geração, mas acredito que vai evoluir com certeza. Mas como você acha que vai se aplicar ao design de Não, produtos, de projetos? eu te diria o seguinte, não dá para ser muito, digamos assim, relutante. Uhum, Nós temos que ser mais evolutivos, né, disso aí, porque é uma belíssima ferramenta. Não tem como. Nos facilita, tu entende? Porque tu quer ver uma coisa? Quando eu comecei nesse processo, para se ter uma imagem mais fiel, eu tinha que ter um ilustrador, que era um artista plástico que trabalhava com aerografia. A aerografia era um grande compressor, né, com um aerógrafo, e o pessoal trabalhando ali desenho. Cara, verdadeiras obras-primas. Eu tenho algumas guardadas lá, que eu digo assim, cara, isso aqui é uma obra de arte, tá? Quando começou os bancos de imagem, né, o Image Bank e outras plataformas disponibilizando, nós tínhamos uma padronização, né? Nós tínhamos assim fotos maravilhosas, mas dentro de realidades que não eram próximas a nível regional. Então tu tinha uma visão assim muito americanizada ou muito europeia demais e pouco latino-americana. Mas isso também evoluiu, né? Depois os bancos de imagem foram começando a trabalhar mais micro-regional ou nacional, né? Então eu conseguia, por exemplo, assim, pegar uma foto que tinha vamos lá, uma imagem da Colômbia, né? Um povo da Colômbia. Então eu conseguia ter essa proximidade. A única coisa que houve é que essas fotos também eram aplicadas tanto para meu projeto quanto para outro projeto, uhum, né? Então, algumas vezes tinham contratos de fidelização dessa imagem por tempo limitado ou por tempo determinado, mas também tinha saturação disso aí, né? Pois tinha aquela foto, mas eu tinha uma sequência de fotos que eram muitas vezes também usada para outros, por entendi. outros. E aí a coisa se confundia. Então, foi um processo também evolutivo, mas nos ajudou bastante. Então, o que eu vejo hoje com a inteligência artificial é que nós estamos chegando num ponto que realmente está um pouco padronizado, né? Eu consigo alguns efeitos, mas não consigo a interpretação mais local ou mais específica, ainda ela não está conseguindo, Uhum, tá? Então, assim, um pendão de arroz, tá? Tu pede um pendão de arroz, ele vem próximo a um pendão de trigo. São muito parecidos. Só que a especificação de um pendão de arroz é totalmente diferente da de trigo. Desde o caimento do cacho, né, do arroz, como a guia que eles chamam, que é uma hastezinha que fica para cima. Então, assim, e até o formato do próprio grão que está ali, no pendão de arroz ou de trigo, são diferentes. Um é mais gordinho e o outro é mais alongado. Então, ainda tem algumas dificuldades. Então, assim, eu prefiro muitas vezes pegar e fazer. Cara, pega uma imagem do banco, trabalha ela
e recodifica e passa para ele que tem que ser aquela imagem. Aí ele consegue fazer. Então ainda nós estamos num processo. Mas eu vou te dizer o seguinte, há muita coisa ainda vai evoluir demais. vai evoluir, com vai evoluir. certeza, com certeza. E é um caminho sem volta. Caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não existe Em isso. alguma coisa hoje no dia a dia a gente usa, né? Eu uso muito para formulação, cálculo, eu uso pra caramba. Eu fico feliz de ter, eu acho que assim, de estar nesse exato momento, a nível de históricos, digamos assim, de ver situações novas, né? Situações de tecnologias novas. Porque para quem começou conhecendo os processos mais básicos, né? Linotipia, fotolitagem, impressões em 4 cores, cara, vi toda essa tecnologia se desenvolver durante esses anos e com a velocidade que se desenvolveu e principalmente com a adaptabilidade tanto da minha geração quanto dessas mais novas. Claro que nós não temos o mesmo conhecimento, né? As novas gerações já nascem com uma formação, com uma carga de vivência em cima das tecnologias e com uma adaptação muito rápida também de conhecimento maior que a nossa. Nós temos ainda que, opa, como é que eu faço? Mas a gente aprende a terceirizar também essas dificuldades e resolvê-las, né? Porque assim o processo ainda continua sendo igual, né? Ele se modificou ao longo dos anos, mas eu vejo que existe hoje uma coisa chamada processos e procedimentos, tá? E principalmente responsabilidade social. Nosso trabalho é um trabalho de responsabilidade social. Se alguma coisa dá errada dentro dessa cadeia produtiva, se algum elo dessa engrenagem não funcionar, se o nosso elo, por exemplo, o nosso dente, desculpe, não funcionar, toda essa cadeia se desmorona. Não que a gente seja a cereja do grupo, tu entende? Porque é um grupo de trabalho que, se algum deles errar, errou tudo, né? Se errar 1 milímetro, por exemplo, dentro de uma planta técnica, né? Porque a gente não chama assim, faz uma arte. Isso é uma planta técnica, né? Tem altura, largura, profundidade, áreas de corte, áreas de soldagem, áreas de dilatação. Então, assim, cada caso é um caso específico. Se alguma coisa a gente errar em 1 milímetro, esse milímetro é mais caro que um centímetro cúbico de Dubai, né? 1 metro cúbico de Dubai. O pedido hoje de uma bobina técnica, por exemplo, envolve 200 mil reais para fora. Então, se tu erra 1 milímetro nisso aí, é um prejuízo de 200, fora toda a cadeia que vai ficar parada, né? Toda a cadeia que está envolvida no projeto. Incrível, incrível. E quando a gente fala de embalagem, de design, a gente fala também que isso está muito associado ao ponto de venda, né? Vamos lá. Quando a gente vai num supermercado hoje, nós aqui temos um software que ele faz um planograma de loja. Então, basicamente, o que o nosso software faz? Ele faz a leitura da gôndola, faz a leitura dos dados e gera uma exposição. Para gerar esse planograma, nós utilizamos uma imagem do produto para o cliente poder, né? Para quem está no chão de loja, poder olhar a imagem, saber o número de frentes, posição de cada item. É a maneira mais fácil do que tu ficar procurando código. Então, o planograma é uma representação gráfica da gôndola, com a foto da embalagem. Nós temos hoje no nosso banco milhões e milhões de fotos de produto. Milhões. Inclusive, nós temos alguns produtos que chegam a ter uma variação de embalagem de 7, 8, né, que são versões anteriores, porque o cliente, às vezes, ele ainda está em alguma versão mais antiga da embalagem, e com o tempo o estoque vai renovando, a embalagem ali ela vai renovando. Então, a gente tem esse versionamento hoje dentro do nosso sistema também. Então, quando a gente fala do ponto de venda, tá? A gente fala do ponto de venda, a gente tem ali toda a fotografia dos produtos, e aquela embalagem ela precisa se comunicar com o cliente, porque de certa forma a decisão ela ocorre no ponto de venda. Existem dados hoje que dizem que mais de 80% da decisão é no ponto de venda. Perfeito. Então, basicamente, eu estou chegando ali, eu fiz todo o meu planejamento de compra, estou dizendo que eu vi uma propaganda na TV, eu fiz meu planejamento, até coloquei às vezes a marca na minha lista de compra, apesar que hoje o cliente quase não usa a lista de compra, então é um outro ponto também. E aí eu coloquei ali até a marca que eu queria, mas eu cheguei no PDV, aquele produto ele tá mal exposto, ele tá apagado muitas vezes, né, e tudo mais pela embalagem ela não se comunicar talvez com o ponto de venda, não se comunicar com aquele modelo de iluminação, então fica meio escondido. Então, isso também é muito importante você cuidar, né? Como o produto ele vai ser exposto no ponto de venda. E aí existem produtos que, por exemplo, quando a gente pega algumas empresas mais regionais, elas nem vão ter um investimento em mídia extremamente alto para ir para um canal de TV, para ir para algumas coisas muito grandes, ele vai trabalhar mais rede social e PDV. Então, tu tem que pensar na embalagem nisso também, não tem? Tem. E isso é uma coisa importante até ser levantada, e eu acho que a profissionalização de vocês nisso aí é muito importante, porque
Alguns anos atrás, nós trabalhávamos muito com empresas de pesquisa para saber a reação do consumidor no PDV. Dentro dessa tua plataforma, isso nos favorece muito toda uma situação de briefagem, né? Qual a cor que eu vou ficar mais adequada com relação à iluminação, qual é o afastamento que eu vou ter da gôndola, qual é o tempo que eu vou ter de parada de carrinho na frente de gôndola. São coisas que eu acho que dentro da formação hoje acadêmica até já se coloca bastante, porque é realmente a reação em termos de comportamento de consumidor. E essas informações há um tempo atrás eram empíricas. Até porque tu tinha modelos de pontos de venda com adequação ao que tu tinha de área, né? Então, tu tinha mini mercados que tinham um afastamento de 1 metro só, em que o carrinho nem entrava, a pessoa ia só cestinho. Então, assim, iluminação muito frágil, né? E isso é uma coisa importante até ressaltar, o tipo de iluminação com relação à percepção da cor. Exato. Então, assim, ó, tanto na posição de gôndola, quanto na percepção de cor, né? Porque tu tem cor que ela emite facho para o branco ou para o amarelo. E a reação de percepção do olho humano, a leitura disso aí, pode ser com fachos menores ou maiores. Tá? E outra é a situação também da cor com relação à adequação ao produto no ponto de venda, tanto ao produto quanto à exposição, né? Então, tu tem na psicodinâmica de cores, tá? Por exemplo, a cor laranja é um dos percentuais mais altos em termos de percepção. Ela é uma cor bem distante de todas as que a gente vê muito na natureza. Então, é aí que eu sempre coloco, né? Qual é o ponto sinalizador que tu vai ter dentro da tua embalagem? Qual é o ponto que tu vai fazer com que nesse 1,5 segundos tu consiga perceber a embalagem e entrar para dentro daquela mensagem que está ali, né? A nível de, de, de referências que tu possa ter sobre aquele produto, né? Então, a tecnologia que vocês têm hoje é uma coisa encantadora, tá? Eu acho assim, ó, ela é propícia, tá? Dentro do momento que nós vivemos e pela velocidade de consumo que está tendo. E principalmente pela profissionalização dos pontos de venda. Então, no mercadinho mais simples hoje, ele já segue algumas regras, tá? Digamos assim, de exposição do produto ou iluminação para poder ter maior rentabilidade. Então não existe mais aquele mercadinho assim que, eu vou botar assim, vou botar assado. Porque toda essa cadeia, ela é hoje muito bem estruturada. Mobiliário, iluminação, câmeras frias, expositores refrigerados. Então, assim, existe uma normatização que vai ser feita, né? Um projeto hoje arquitetônico de PDV, de ponto comercial, ele já nasce pré-estabelecido, né? Então, existem empresas, por exemplo, vou fazer um mercadinho, vou comprar um mobiliário, já vem um projeto junto, né? Exato, Então, assim, exatamente. existe já um comprometimento nesse processo. E aí existe já dentro disso aí toda uma filosofia de afastamento, de iluminação, de tipo de material, de velocidade de consumo, onde vai ficar a padaria. Existe toda uma lógica arquitetada para poder ter fluxo dentro de uma loja. Não existe nada sob achômetro, né? Não existe planejamento. E essa plataforma que vocês estabelecem, eu acho importantíssima porque é o seguinte, ela dá uma visão maravilhosa para quem quer trabalhar desde a origem, como nós trabalhamos. Ela consegue nos orientar, ela consegue referenciar materiais, ela consegue referenciar cores, tempo, né? Então isso é maravilhoso. É o que faltava, digamos assim, em termos de adequação Poder ter essa visão do PDV na hora da criação da embalagem, né? Como Exato. ela vai ficar no meio daquele grupo. Como eu falei no começo, assim, não é uma visão unilateral. É uma visão interrelacionada com várias tecnologias, várias metodologias que tem que ser adequada. Então não é mais, como eu falei no projeto, não é um projeto gráfico, é um planejamento de um projeto gráfico, né, que vai envolver todas essas sistemáticas, né? E para a gente entender, né, como o mercado ele vai evoluindo, o próprio mercado de gôndolas de exposição ele mudou muito com o tempo, né? Eu entrei no mercado em 2004 como empacotador, mas depois que eu fui crescendo ali, uma das primeiras minhas funções lá em 2008, 2009, eu ajudava a montar os supermercados. Eu lembro que naquela época a gente até tinha lá os mercados, tinha muito mercado antigo ainda, né? Muito mercado dos anos 80, 90, ainda com a mesma gôndola aí. E aí começou essa remodelação, né? Para modernizar. E qual era o grande ponto dessa modernização? Eram os dentinhos da gôndola.
Porque nós não conseguíamos, naquela época, com gôndolas muito antigas, pegar a embalagem e fazer com que ela se encaixasse adequadamente na gôndola, que ela se completasse. Porque os dentes da gôndola eram muito grandes, então ficava aquele espaço em branco. Então tu via aquele produto e o produto fazia assim. Por quê? Porque o mercado ele foi mudando. Começou a surgir embalagens menores, embalagens maiores, e aí as gôndolas precisavam se encaixar por polegadas para te encaixar a categoria de acordo com o tamanho. Então a gente precisava trocar todas as gôndolas para que ela encaixasse e a gôndola ficava mais compacta. Porque o metro linear do supermercado ele é muito caro. Então, tu ter aquele espaço vazio de gôndola no meio é um metro linear que tu não tá com o produto exposto. Então, esse foi um movimento. E aí, só para encaixar isso também nesse nosso assunto, a gente tem hoje alguns produtos que eles têm cores características da categoria. Perfeito. Te dar um exemplo. Quando eu por exemplo, eu gosto de consumir produtos sem lactose. Não que eu tenha intolerância, mas eu acho que ele é mais leve, assim, na minha opinião, eu gosto mais do gosto. E a gente meio que já sabe que quando você chega no supermercado, você vê aquele blocão laranja, vai ser os produtos sem lactose. Então o laranja ele já meio que nos remete, dentro de categorias específicas, claro, a produtos sem lactose. Se eu chegar na gôndola de leite, o leite com a embalagem de laranja ele é sem lactose. Se eu chegar na gôndola de iogurte, todo iogurte com uma listra, alguma marcação laranja, alguma cor característica laranja, é sem lactose. Se eu chegar, por exemplo, em alguma outra categoria, como biscoito, eles botam lá uma cor laranja. Aí, muita gente tem dúvida. Outro exemplo, tá? É o próprio café. Descafeinado é sempre um azulzinho mais claro. Então, eu sei que eu tenho uma prateleira com descafeinado lá, todo descafeinado tá ali porque ele é azul mais claro. E o fornecedor parece que ele cuida um pouco isso para não correlacionar seus produtos àquilo quando ele não é. Isso é uma coisa que é legislação, o mercado cria, é automático, meio que o fornecedor, o mercado vai indo para esse caminho para identificar, para comodificar. Como é que é isso? Legal tu ter trazido isso, porque assim, ó, existem duas linhas nisso aí. Algumas vezes são normativas. Umas vezes são normativas. Das outras vezes siga o líder. Siga o líder. Então, assim, existem algumas cores que predominam em alguns setores que não são justificáveis, mas são identificatórias daquele segmento. Vamos pegar pelo arroz integral. Normalmente ele tem a característica de ser verde. Exatamente. Né? Então, o arroz tipo 1, tipo 2, azul e vermelho. Então, eu quero fazer um arroz mais premium. Eu vou usar um bordeaux, um dourado, um preto. Entende? Então, são coisas que são referenciais a nível de cor, tipo psicodinâmica de cores. Eu sempre cito isso, porque isso é uma ciência. Tá? Ele não é ele é como a cor te remete ao consumo. O que ela busca em cima disso aí. Então, se eu vou trabalhar com combinações de cores, eu tenho uma mensagem subliminar em cima disso aí. Tá? Então, ela vai te trazer um referencial, tá? De segmento ou de referencial do próprio produto. Tá? Então, aí a cor influenciando esse processo. Mas há distorções. Né? E aí nós vamos pegar uma outra linhazinha que eu vou usar como exemplo aqui. A evolução de alguns setores com a adequação de maquinários mais compactos e mais produtivos até algumas vezes, e com a atuação de produtos a nível micro-regional ou regional, favorece que tu possa, de repente, modificar algumas coisas. Então, assim, vamos pegar pelo setor de cervejeiro, né, que hoje no nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, é um dos que tem o maior nível de cervejarias, né, nível tanto numérico quanto qualidade. Né, tem algumas premiações bastante importantes que as cervejarias aqui receberam. Nós começamos nas cervejarias a trazer diferenciais, produtos diferenciados. E para fazer esses diferenciais, começamos a ter concepções gráficas diferenciadas também. Saímos dos padrões que estabelecidos dentro do mercado. Por exemplo, assim, uma cerveja normalmente vai envolver vermelho, dourado, branco, preto. Né? Uma cerveja mais tipo Malzbier vai trabalhar com cerveja escura, né? Vai trabalhar com verde, dourado, né? Ou mesmo até prata. Outras mais suaves vão trabalhar com branco, vermelho. Então, são padrões, né? Padrões que até mesmo o setor se portava porque eram identificatórios. Só que com as micro cervejarias, nós começamos a trazer uma coisa muito mais diferenciadas. Diferenciados, exato. E até mais saindo fora da caixa. Uhum. Até quando tu chegava na Gôndola, tu via lá o modo de cerveja artesanal no supermercado, ele chamava muita atenção, porque era muita rótulo então, diferente, uns design. Com temáticas até bem distintas, até, digamos assim, mas com o envolvimento da própria filosofia daquele produto.
O produto queria ser mais audaz, queria então trazer uma pegada mais metaleira. Então, assim, são várias ramificações, né, digamos, em termos temáticos, que foram usadas, mas que identifica esse lado, vou dizer uma palavra bem legal, audaz, de sair fora da caixa, com o setor. Então, a questão de ser audaz é identificatória hoje para esse segmento. A temática, né, essa temática de ser fora da caixa. Então, ela já identifica esse setor. Mas também tem artesanais que usam um padrão mais conservador. Usa as mesmas cores, usa os mesmos referenciais gráficos. Então, o que eu posso te colocar, não fugindo da origem mesmo, é assim, ó, existe um processo mais codificado e existe um processo que tenta buscar diferenciais para poder ter uma identidade. Mas ainda ela está atrelada ao conceito do mercado. Ao conceito do mercado. Acredito até quando a gente fala ali do café, né? A Nestlé foi uma das primeiras marcas a lançar o descafeinado. E a embalagem era azul. Então quem vem atrás seguiu o azul para justamente se posicionar junto, porque o azul ele ganhou destaque lá, né? Exato. Por isso que eu te coloco assim, ou siga o líder, ou siga o padrão de mercado, ou segue o padrão que o mercado está estabelecendo agora a partir disso aí. E eu acho que uma coisa interessante também colocar, que assim, ó, com relação a ser pequeno, médio ou micro, né, isso não invalida o processo hoje de aceitabilidade dentro do mercado. Vamos comparar assim, ó, são setores que trabalham com pequenas tiragens, locais definidos, né, com ações em PDV, como uma cervejaria, por exemplo, ela tem lá a sua Kombi lá com um carro antigo, um caminhãozinho que faz evento, papapá. Tranquilo. Isso é a forma de se comunicar dentro do mercado. Mas o que é que acontece de legal nessa história toda é a possibilidade, através dos processos gráficos, essas pequenas tiragens serem produzidas. Porque também existia dentro dos processos de produção Até ia te perguntar isso. Antigamente que a gente tinha que ter um volume imenso, bastante expressivo, né? e aí uma capitalização em cima da embalagem, né? Então o cara tinha lá a empresa montada com valor de 400 mil reais e tinha um estoque de 1,5 milhão em embalagem. Pô, não é uma coisa... A balança aí não vai funcionar, porque ele vai ter que ter muito tempo para girar esse produto, vai ter muito esforço, vai ter que ter... Hoje não, hoje o que acontece é que há pequenas tiragens mais próximas dessa realidade. A indústria, a indústria gráfica em si, né, se flexibilizou com outras metodologias para poder produzir esses para essa camada de indústria que está nascendo, que precisa hoje de 1.000 rótulos, que precisa de mês, né, digamos assim, ou que precisa de 2.000 rótulos, que antes era um processo minha tiragem para ser competitiva só a partir de 5.000. Né? Então, hoje, claro, o centro de custos são diferentes, ainda se paga um custo um pouco mais alto, mas consegue fazer a adequação desse produto no ponto de venda. Então, o valor, muitas vezes, ele sai um pouquinho mais alto, mas ele consegue participar. E isso é uma coisa legal, porque tu quer ver uma coisa? Em 92, eu comprei um livro. Em 92, a gente tinha como receber tecnologia através de catálogos. Livros prontos de associações, de fabricantes. Então, a gente comprava catálogo. Internet, eu vou dizer assim, inexistente, né, nesse processo todo. Mas eu tenho um livro de 1992, da Associação Japonesa de Design, que traz projetos maravilhosos a nível de estética, que até hoje eu vejo eles sendo aplicados aqui no Brasil. Se nós estamos falando de 92, são 30 e poucos anos aí. O que acontece para aquelas empresas e para ter um livro, cara, não sei quantas empresas estão lá dentro, mas é um disso. Já tinha tecnologia de pequenas tiragens. Então o design se adaptava às realidades de produção e às realidades financeiras, racionalizando custo para o cliente participar. Porque eram pequenas empresas. Isso a gente conseguiu só modificar a partir de 2015, 2016 ou 2017. Por incrível que pareça, a flexibilização aconteceu por pressão do próprio mercado. Então, assim, tu tem hoje uma empresa que produz perfume em Caxias, que tem uma loja na Serra Gaúcha, ou outro que trabalha com um frigorífico em Nova Petrópolis e que trabalha a nível regional e só em alguns locais.
como eu posso fazer e aonde eu vou achar um centro de custo na aplicação da embalagem, da rotulagem, que possa ser competitivo para ele. Então, começou esse processo de flexibilização. E isso é muito legal porque, assim, ó, o maquinário já existia. Existia era uma falta de metodologia de adequação comercial. Uhum. Tá? Então, assim, cartões de visita, por exemplo, vamos pensar uma coisa bem básica, tá? Há uns anos atrás, tu tinha que botar dentro de um processo de produção gráfica. Hoje, tu já põe dentro de um processo de produção coletiva dentro de uma gráfica. E o centro de custo desse cartão se tornou baixo. Tá? Cartão de visita ainda se usa, porque nós temos ferramentas nos cartões de visitas que são importantes, como o próprio QR Code, Uhum. né? Que pode trabalhar bem legal, junto com os processos todos também de eletrônicos, né? De um cartão de visita. Então, isso é uma coisa que eu só coloco como exemplo para essa adequação desses setores. Né? A embalagem ela é um ponto importante. Eu vou te dar no ponto de venda falando disso também. Porque eu vou te dar um exemplo, eu tinha um energético que eu sempre tomava. E eu tenho uma coisa um pouco com açúcar, assim, eu não gosto muito de consumir açúcar. Então é muito raro eu tomar algo, comer ou consumir algo com açúcar. Eu procuro ali uma vez por mês, no máximo, me permitia isso. E acabei me acostumando a não consumir açúcar. E aí eu sempre comprava um energético zero de uma determinada marca, né? Não vou falar o nome da marca, mas comprar de determinada marca. E eu comecei a associar aquela cor do zero àquela a marca, e de certa forma, na minha cabeça, eu associava a categoria. Um dia eu fui numa rede de supermercado e eu vi uma outra marca com um preço muito bom daquela mesma cor. E eu pensei, cara, vou pegar. E peguei um monte. Quando eu peguei, cheguei e não era sem açúcar. Perfeito. Então eu acabei associando. Só que isso também não é só por essa associação de cor. Como o sem açúcar ele está muito em alta, e de maneira. Aconteceu isso nos últimos anos, com o pessoal mais fitness, pessoal de corrida, que é tudo sem açúcar, sem açúcar, sem açúcar, mas ainda quer sentir o doce, né? Então tem isso. Falta também, às vezes, um pouco no design da embalagem, você dá mais destaque para algumas coisas que estão acontecendo no momento, né? Então, por exemplo, na verdade, quando eu falo assim, o erro não foi só da cor da embalagem da minha parte, foi da hora de eu ler, eu não ver que, né? Não haver Perfeito. o destaque ali. A outra marca, ela destacava muito mais que aquilo não tinha açúcar. Então, ela conseguia pegar esse público de maneira mais expressiva. Aí eu entro no ponto que eu quero chegar agora. Então, tu também precisa ter uma certa velocidade nesse ponto de readequar a tua embalagem para o mercado, né? Sim. Porque eu sempre imaginava assim, pô, para te desenhar uma embalagem caro, deve dar um trabalho. É muito tempo, é muito. E como é que é isso? Como é que é o tempo hoje? Se eu quiser reformular a minha embalagem, dar destaque um pouco mais em alguma coisa. Eu te diria que hoje a velocidade do próprio mercado nos impõe, né, sermos rápidos. Temos como trabalhar um projeto de um tempo muito longo, até porque a participação em mercado ela é muito importante. Né? Nós temos datas bem específicas para lançamento de produtos, entrada desses produtos. Sazonalidade. Exato, né? Adequações também do cadastramento, principalmente de supermercados, né? Para te poder participar desse processo nível de compra. Nós temos feiras específicas também que é de apresentação, né? Nós temos uma APAS, uma AGAS, né? E todas as outras que compõem no Brasil todo, que são hoje uma coisa vital também para participar. Né? Só para citar para vocês, assim, por exemplo, a AGAS Litoral hoje tem uma importância muito grande, né? Para a preparação de uma demanda de consumo do litoral. Então, e as redes, né, até mesmo no litoral do estado, do Rio Grande do Sul hoje são muito bem preparadas. Né? Tem hoje marcas bastante importantes ali com investimentos bastante significativos. Então, assim, não dá para, digamos assim, ter uma perda, né, de tempo nisso aí. Tu tem que estar muito bem planejado, muito bem informado dos objetivos e da situação que tu quer colocar aquele produto. Nossa empresa ela tem uma característica de velocidade, tá? Mas essa velocidade só se dá por N fatores, né? Processos e procedimento, troca de informação, comprometimento de toda a equipe envolvida, que não é só a nossa, né? Todos os outros que estão relacionados ao projeto, né? Que engenheiro de alimentos, como falei, e aí vai. Tá? Porque nós temos também comprometimento com outras áreas que precisam trabalhar. Né? Então, o cara de vendas precisa ter o material todo já pronto para aquela data específica estar fazendo a apresentação aos compradores. Então, nós não pensamos mais num projeto
isso aqui vai levar 6 meses. Não, tem tempos bem menores, bem menores. Tem produto que sai em 1 mês, tem produtos que são obrigados a sair em 15 dias, e tem produtos que a gente diz que é um prazo legal, 3 meses. Quando a gente recebe uma briefagem que tem um período de 3 meses, certamente nós não vamos ficar em 3 meses, porque nós vamos tentar entrar no processo mais modo produtivo, que em 15 dias nós estamos com a apresentação. Tá? Então, tem projetos que a gente consegue desenvolver dentro desses parâmetros, tá? Porque o próprio mercado exige. Aí tu tem que estar muito vigil, e eu diria até hipervigil, em cima de todos os processos e procedimentos. Então, vamos lá. Legislação, né, tabelas nutricionais, dados da empresa, referências de concorrente, comportamento do consumidor, exposição do ponto de venda, que é super importante, a cadeia produtiva que vai imprimir esse material, a questão da cubagem, né, então são caixas master, adequação para a logística, a exposição do ponto de venda é fundamental, né, se tu não tem origem das informações, a gente pode até se perder um pouco. E outra, reuniões e envolvimento desde o criador que está desenvolvendo o projeto, a gerência de planejamento, o pessoal da gráfica, que vai imprimir o material. Então, assim, se não houver esse envolvimento aí, a coisa não funciona. Uma falha de informação já atrasa um dia, atrasa outro. Mas nós temos como visão do nosso negócio objetividade e precisão. E essa precisão tem nos garantido assim, um índice bastante alto. Nós chegamos a ter assim, em torno de 94, 93 em termos de aprovação. A ideia inicial, a arte final. Então, assim, acontece erros, claro. Somos passíveis de acontecer esse tipo de erro. Porque o que é um erro hoje? Pode acontecer. A adequação da cor não ficou dentro da conformidade, a informação tem que ser adequada, o tamanho da fonte, ou uma troca de fonte, mas o restante em si são só ajustes para chegar na arte final e ter um acompanhamento. O acompanhamento hoje é uma coisa muito legal. Eu te considero assim que seja o envolvimento da equipe com a cadeia produtiva. Vamos pensar que nós estamos trabalhando lá com uma indústria que vai fazer uma caixa adequação. Eu tenho que saber o tipo de cola que ela vai usar, eu tenho que saber os tipos de acabamento que eles podem dispor, né, que não vai gerar um centro de custo tão alto, os prazos de entrega, a questão de logística, como é que vai ser essa logística de entrega. Então, eu tenho que ter esse envolvimento toda hora. A gerência hoje de um projeto, ele não é uma coisa simplesmente, manda para o fornecedor. Não, cara, eu preciso saber tudo para poder deixar confortável a situação para todos. Não posso deixar meu cliente desconfortável com expectativas que não vão ser cumpridas. Eu preciso informar qualquer deslize que possa haver e, principalmente, botar margens de segurança. A entrega em 5 dias, calcula mais 2. Cara, uma rodovia pode ter problema, um avião pode não ter teto para subir. Então, tudo isso tu tem que estar pensando, prevendo situações. Meu lançamento é dia 13, sei lá, o dia 14. Cara, dia 10 eu já tenho que estar com isso aqui pronto, eu tenho que estar prevendo uma margem aí de 2 dias, 3 dias, caso haja qualquer imprevisto, né? Então isso aí tem que ser realmente muito bem gerenciado. É gerenciar hoje a palavra-chave desse processo todo. E lá na Born Design, vocês também trabalham com estratégias digitais, né? Como é que é esse trabalho que vocês fazem lá? Porque hoje as empresas, indústria no geral, elas também acabam, né, direcionando muito a sua verba para o digital hoje. Então a verba de marketing hoje tem indústrias que alocam 50% no digital, 50% em outros canais. Quando a gente fala de uma empresa um pouco menor, ela bota muito mais no digital, né? Tem empresas que é só digital, ela consegue crescer e pegar mercado só no digital, até por questões de custo e tudo mais. Como vocês trabalham hoje essas estratégias digitais? A Born, ela cresceu com um foco, né, que seria marca, embalagem e PDV. Marca, embalagem e PDV. Nós nascemos com esse foco. Quando a gente fala de PDV, nós estamos dizendo que vocês também trabalham nessa estruturação do PDV para o produto São materiais de apoio, né? Materiais de apoio. Materiais de apoio. Eu preciso desenvolver uma gôndola modular. Nós temos fornecedores que vão
desenvolver o projeto e a gente vai adaptar ao processo Exato. gráfico. Eu preciso de materiais de apoio para um promocional. Promocional. Tá? Eu preciso de Perfeito. todo um envolvimento do promocional ali. Então, é isso que a gente, digamos assim, nossa origem começou em cima disso. Com a evolução do próprio mercado, as exigências também foram bem maiores, né? Então, eu entrei para dentro de clientes que diziam, cara, eu importei uma máquina que eu vou produzir um produto que eu não sei a legislação. Pô, então, eu vou trazer um profissional que possa te dar uma assessoria para poder começar, então, a adequar, a partir da informação técnica desse produto, uma legislação e a gente possa desenvolver o nosso trabalho, que seria a criação da marca, criação da embalagem e matéria de PDV. Só que chegou a um ponto que também a exigência veio assim, tá, e aí, tô todo o kit pronto aqui, eu preciso lançar esse produto no mercado. Pode me ajudar? Trouxemos, então, empresas que possam nos dar, junto com o nosso planejamento, uma sequência nisso aí. E que a gente possa ver essa evolução. Até porque, assim, ó, eu entrego um produto, mas eu quero ver qual é a evolução, se vai ter adequações, se vai ter que ter uma nova tiragem, adequando algum elemento gráfico, porque a nossa informação ela estava parando em um determinado momento. Com a vinda do lançamento, digamos assim, através de rede, a gente começou a ver que o produto poderia evoluir, poderia ter outras adequações e que o nosso projeto poderia voltar a um processo 360. Tá? Nós começamos com uma ideia de ser 180, hoje nós já estamos nos revendo para o próximo ano e fazer um processo 360. Porque nós estávamos só dentro de uma entrega. Hoje nós já estamos numa entrega contínua. Legal. Então nós não deixamos, digamos assim, abandonado o que a gente criou junto com o cliente. Até porque isso é uma coisa interessante. O nome Born vem de nascer, né? Vem de um nascimento. E para quem gesta alguma coisa, como um filho, né? Tu dá todo o suporte, né? A tua filosofia, a tua religião, o teu comportamento, os teus objetivos de visão de mundo para ele. E um projeto é basicamente isso. Então, o nosso nome tem uma adequação muito com essa questão de gestar, né? É uma gestão, né? A Coletiva. marca é um filho, né, cara? É uma gestão coletiva, porque a gente não Uhum. pode pensar assim, é, uma coisa unilateral. A gestação é coletiva. Ela tem envolvimento das pessoas, ela tem um umbigo no balcão. Isso é uma coisa que eu acho legal da tua vivência, esse umbigo no balcão, quando tu me falou que veio de um setor que era de empacotamento, isso é a maior bagagem de vida, cara. Parabéns por ter dentro do teu histórico a convivência e essa visão a partir daí. Porque normalmente as pessoas têm uma visão muito restrita das coisas, das suas áreas. Quando a gente tem essa visão de umbigo no balcão, usando com todo o respeito, né, é, esse mundo se abre. Porque as experiências, mesmo que sejam nas coisas mais simples, elas vão estar completas nesse processo todo. Um ponto que o pessoal que não me conhece tão profundamente, às vezes acha que eu sou da área de tecnologia, né? Mas na verdade eu não sou um cara de tecnologia, não sei programar, não sou desse ponto, eu sou um cara de varejo. Então o que que acontece? Eu lembro quando eu trabalhava no mercado, eu dizia, pô, um dia o Michel acho que vai abrir um supermercado. Não, eu vou abrir uma empresa de tecnologia para supermercado. Isso é legal. Então essa minha expertise de ter vivido, eu trabalhei em 5 grandes redes de varejo, fui diretor, montei supermercado, trabalhei em todas as áreas, já fui açougueiro, já fui padeiro, já fiz tudo dentro de um mercado. Isso traz a visão muito para o produto. Então, o meu produto ele é muito adequado à realidade do meu cliente. Então, quando o cliente diz assim, tem até cliente que às vezes, numa reunião, a gente apresenta, o cara diz assim, pô, mas encaixa em tudo que eu preciso. Tipo assim, fica meio assim, né? Pô, mas todas as dores que eu tenho, isso aí tá encaixando. É porque a gente viveu essa dor. Então, a gente consegue criar o produto de maneira com que ele realmente atenda aquelas dores dele, ele se encaixe naquilo que ele precisa, porque a gente viveu aquilo. Viveu aquilo por muitos e muitos anos. E a gente é muito dentro do nosso cliente, então a gente consegue entender as dores dele, a gente está sempre conversando com o cliente, entendendo o que, que ele busca, o que, que ele precisa, a gente sabe para onde o mercado vai, as dificuldades dele, então a gente está sempre tentando adequar o produto para isso, né? E isso é legal tu ter colocado, porque traz também uma visão assim. A carga de experiência que nós tivemos, eu acho que propiciou isso aí, chegarmos aqui, né? E que eu sempre uso uma frase que eu acho bem legal, que eu ouvi há uns anos atrás, que é o seguinte: o que a vida nos deu, a gente tem que devolver. Não tem que devolver, né? Chegar em determinado ponto de ter um conhecimento e não de desenvolver ela a nível coletivo, isso é muito egoísmo. Muito egoísmo. Exatamente. Então, assim, ó, mesmo que as gerações atuais elas não passem por tanto experiências, né?
digamos assim, as experiências são diferentes, São diferentes. são diferentes, não que eles não, mas uma coisa que eu coloco assim, as experiências são diferentes, são com outros significados para a vida, né? Porque a vida está tomando um outro significado, né? Nós temos metodologias, tempos diferentes de vivências, tá? E essa carga emocional acumulada que vai se acumulando, né? É, ela te traz visões de mundo, principalmente presente e futuro, por um outro viés, né? Por exemplo, como é o comportamento hoje de um jovem dentro de um ponto de venda? Qual é o comportamento e o horário que ele tem? Qual é o tempo que ele se dedica a cada uma das sessões, né? Por exemplo, são diferentes dos horários que o pessoal de terceira idade tem. Exatamente. São diferentes do horário que o pessoal que sai do trabalho e que vai comprar. Qual é a carga de informação que nós temos de consumo? Isso aí. Então, codificar isso aí é uma coisa muito importante, porque faz parte da continuidade dos negócios. E uma coisa importante a ser colocado é que, assim, ó, devolver isso tecnicamente, através de gerações como as nossas, que começam a metodizar isso aí, faz com que o negócio seja mais objetivo. Porque a busca dessas vivências que essas novas gerações estão buscando chama-se conforto. Conforto com uma visão de mudanças no comportamento a nível com relação ao trabalho, com relação até mesmo ao que eles querem, objetivo de médio prazo e longo prazo, né? E quais as experiências que eles estão tendo em cima disso aí, mas que não deixam de ser consumidores, né? Porque ela vai ter que usar um shampoo, vai ter que comprar um pão numa padaria, vai ter que comprar um doce, mas isso que eu acho legal assim, ó, é uma mudança, e a gente tem que estar apto a ela, adaptando às nossas realidades produtivas, mas com uma visão que eles também são os consumidores. Exatamente. Tu não muda mais essa relação, tu tem que entender E adaptar o teu e produto. adaptar à nossa plataforma, à nossa metodologia de trabalho. Exatamente. Porque assim, eles não deixam de ser criativos, eles não deixam de ser emocionais e eles não deixam de ser produtivos. Porque pegar alguém que está hoje produzindo conteúdo fora do mercado, né, digamos assim, não está dentro da tua empresa, mas está produzindo conteúdo, ele é uma carga produtiva, Uhum. ele é um fator produtivo. Então, nós temos que entender isso. E o legal é a gente poder entender isso aí. Porque todas as variações de comportamento que nós tivemos até hoje levaram até um histórico muito, muito legal a nível de Brasil, a nível de mercado internacional, né? Se tu pegar um supermercado, por exemplo, na França, como é que ele se comporta? Como é que se tu pegar nos Estados Unidos, são realidades um pouco diferentes, mas tu pegar no Brasil, nós também temos uma velocidade. Até isso é uma coisa importante até trazer. O Brasil tem uma velocidade de consumo e adaptações às tecnologias de PDV muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Isso aí é notório. Se tu até puder me deixar estender assim, Claro. nós temos rupturas em termos de filosofia de consumo até lá da política, né? Então, vamos pegar o período do Collor, lá, o Fernando Collor de Mello. Chegou e disse que os carros não eram compatíveis com o que estava oferecendo o mundo, né, nossos carros. Houve uma mudança de comportamento. Então, assim, é uma reflexão da mecânica do que pode ser oferecido para um mercado altamente consumidor como o Brasil, né? Nós estamos falando de mercados que se mexiam com uma velocidade muito lenta. Hoje nós temos tecnologia embarcada em todos os setores. Nós temos uma máquina que pode produzir um tipo de produto durante o dia e à noite ele pode estar produzindo outro tipo, né, com setup de máquina. Tanto na indústria que vai produzir a embalagem, quanto na indústria que vai produzir o próprio alimento. Então, e o mercado está aí. E o mais importante que eu te diria é o seguinte: sem desqualificação por classe social. Porque a carga de informação que recebe o pessoal das classes mais básicas e sobreviventes é a mesma que nós estamos recebendo em todas as camadas sociais. Então, não existe distinção de emoção ou de aspiração sobre o produto.
todas elas aspiram o que tu está passando. Perfeito, perfeito. Muito bom. A gente tá se caminhando pro nosso final aqui, nós damos, pô, o bate-papo aqui tá muito bom, a gente tá quase de uma hora aqui conversando, é muito, Não, muito bom conversar com perfeito. você, muito bom mesmo. E agora pro encerramento a gente vai de um bate-volta aqui, tá? Vou te fazer algumas perguntinhas rápidas aqui para ver sua resposta. Se você pudesse dar um conselho para quem quer construir uma marca forte no próximo ano, que conselho você daria? Uma marca forte. Confiança. Gere confiança. Confiança é a base que leva a, a realmente criar vínculos. Mas não é a confiança só através de um projeto gráfico. É a confiança na filosofia que tu vai colocar em toda essa marca. Porque não adianta tu ter todo um processo de significância se tu não tem relevância. E essa relevância tu tem que dar do suporte emocional das pessoas que vão compor o grupo de trabalho. Seja no discurso, na apresentação, em honrar estar trabalhando por aquela marca. Então, assim, isso é buscar. Quando se fala, algumas agências de design estão falando em origens. Cara, isso é o básico. Básico. Não existe essa coisa de resgate de origem. Existe uma coisa chamada planejamento, em que uma marca se compõe pela sua filosofia e pela sua representatividade. Tá? Então, essa é a base que se gera aí, confiança. É, a gente vê muito falar nisso, né? Às vezes quando uma marca ela erra ou ela tá indo num caminho um pouco diferente, tem que voltar para as origens, né? Exato. O pessoal bate muito nisso. E aí uma coisa importante, assim, que eu sempre diria, assim, uma das minhas formações, eu sou relações públicas, Uhum. tá? Eu fui buscar em outras formações a consistência e transmitir essa consistência para todos os clientes que a gente atendeu. Dizer para eles que realmente, assim, ó, só fazer isso não te adianta. Tu vai ter que ter todo um suporte e todo um planejamento com outras áreas envolvidas. Aí realmente tu consegue efetivar uma marca no mercado. Perfeito, perfeito. E uma última pergunta, olhando para frente, como você vê o design no varejo futuro, falando inclusive agora com IA, com tudo isso, o que você vê para os próximos anos aí de grandes inovações? Como é que você acha que esse mercado vai caminhar? Ele vai mudar completamente? Ele vai ter... Como é que é isso? Se pudesse uma visão de futuro aqui pra gente. Há uns anos atrás, nós tínhamos contato com profissionais da Alemanha para fazer estágio aqui no Brasil. E eu recebi um casal de estagiários, o Ian e a Anne. E um dia conversando com eles disseram que eles já conheciam o Brasil, eles disseram, nós estamos falando de quase 40 anos atrás. Não, um pouco antes, um pouco antes. E aí ele falou uma coisa que foi muito significante para mim na época. Se esse país fosse 1% honesto, estamos falando de 1% honesto, isso aqui explodia. O que eu vi que foi daquela época para cá, foi que o mercado se constituiu entre essa expectativa. Hoje existe uma cobrança muito séria, muito forte, né? As mídias ajudam bastante, né? Cada situação, seja econômica, política, ela consegue ser colocada muito rápido. Isso faz com que exista uma constituição de consciência coletiva. É uma coisa que está começando a se normatizar, né? A visão do que está errado e o que está certo, o que está sendo feito, né? E a reflexão em cima disso. As novas gerações, elas são bastante reflexivas. Aquela carga de informação é muito grande. Então, o fake já virou uma coisa, cara, isso aqui é fake, isso aqui não é fake, isso aqui... Então, esse ping-pong que tem hoje dizendo assim, cara, não confia nisso, olha aqui, ó, tá vendo? Tá começando a criar uma nova consciência de um mercado mais consciente mesmo, a nível do que é os objetivos deles daqui para frente. O que eu vejo da nossa área de design é que a gente tem que ser muito sincero. Muito sincero. Se eu vou falar de sustentabilidade, eu tenho que dizer que existe sustentabilidade.
Se eu vou usar um plástico e eu vou botar um selo de sustentabilidade, eu tenho que dizer que aquele plástico recebeu uma carga de um produto que, ao invés de 500 anos, aquele plástico ia ser dissolvido na natureza, vai ser para 5 anos. Uhum. Ou que essa embalagem não tem como reciclar, ela tem que ter, ou tem que ser separada. Então, é um processo de educação, né? Então, tem que haver essa informação naquilo que tu realmente coloca ali dentro. Então, esse grau de sinceridade tem que ser muito forte. Ser muito forte. Aquilo que tu afiançar ali tem que ser realmente o que vai ser feito, tá? Ou o que está sendo proposto. Tá? Então, eu vejo que existe essa visão assim de não é, não é uma visão que tu pode simplesmente colocar para uma referência de mercado. Tu tem que afiançar isso aí. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. A verdade eu acho que vai ser realmente a metria que vai conduzir os negócios aqui para frente. Perfeito, perfeito. Antônio, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. O pessoal quiser te ver, seguir nas redes sociais, como é que te encontra, a tua empresa? Antônio Borowski. Antônio Borowski, a gente vai deixar um nome aqui embaixo, tá? Vamos botar um nome aqui embaixo, que é difícil escrever. Isso. E eu fico à disposição até para troca de informações, qualquer coisa que precisar, né, na nossa área. Perfeito. E é isso. Só E tenho que sua agradecer. empresa? Born Design. Born Design. Born Design. Perfeito. Eu agradeço Se quiser muito. construir sua marca, sua embalagem, seu produto, Só nos ligar. só nos É o ligar. 519-8585-8579. Show de bola. Perfeito. Cara, muito obrigado mais uma vez. E vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no canal. Esse episódio ele não está ao vivo, mas a gente acabou de publicar ele aqui no YouTube. Compartilha aí com o pessoal. E mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram. E obrigado, Antônio. Obrigado.